Bom, gente, agradecemos à mesa, né, aos coordenadores aí, o Davi, o Enilson, né, os palestrantes, doutor Lucas, né, doutora Débora. E seguindo a pauta, agora vamos falar sobre análise de conjunturas e evoluções das lutas dos técnicos judiciários e dos servidores públicos. Convidamos, então, para a mesa a coordenadora executiva do Citraeng, Joana Dark Carvalho Guimarães, coordenador de finanças, Carlos Wagner Melo Franco, e convidamos também os palestrantes, a diretora do Sintrajude São Paulo, Isabela Leal, e a deputada estadual, Lohana França. Aí, pessoal, bom dia a todos e todas. Cumprimento as palestrantes, deputada estadual Lohana França, que tem todo o interesse em estar lutando a favor da conquista dos técnicos. Cumprimento que não está aqui, mas está em remoto, a Isabela, diretora do Sintrajude São Paulo. Hoje é um dia de muita emoção, né, porque é o primeiro encontro dos técnicos formalmente realizado pelo nosso sindicato. Não deixa de ser uma emoção, porque isso rememora as nossas lutas, desde que eu comecei lá em 2014, 2015, 3 anos após eu ter entrado no PJU, e a gente, em quase todos os encontros, com as nossas camisas azuis, NS já, e agora tudo, né, caminhando para um melhor resultado. Isso é muito importante, e isso me faz pedir àqueles que concordarem comigo, para a gente quebrar o protocolo dizendo o seguinte: PCS já. Vamos comigo, gente? PCS já. PCS já. PCS já. Eu acho que precisamos dessa luta. Passo aqui a palavra à Joana. Obrigada, pessoal. Estou aqui de volta. Essa é uma parte importante. Nós temos uma convidada especial aqui, mulher, principalmente, política, porque você sabe que a participação feminina na política foi obrigatória por causa dos 30%, senão as mulheres também estariam fora, né? A questão aí. Então, é muito importante, além de que ela gostaria só de um breve currículo dela. Ela é bioquímica por formação, participou de movimentos estudantis, é da cidade de Divinópolis, e ela foi eleita vereadora em Divinópolis, e hoje ela é eleita em 2022 deputada estadual, e participa também das lutas, não só no município dela, participou dos técnicos, dos servidores públicos, como também da luta aqui em Belo Horizonte, tem enfrentado um rojão aqui do governo do Estado de Minas, que, infelizmente, tem vindo com um regime de recuperação fiscal aí, que está prejudicando o Estado de Minas Gerais. Então, assim, nós temos a batalha dela como mulher, e dentre outras que nós temos lá, como a Bia, como outras deputadas também que estão na luta, ela é do PV, e assim, nós vamos precisar muito da sua ajuda também, daqui para frente, com os deputados federais do PV, para nos ajudar nessa luta dos técnicos, entendeu? E a análise de conjuntura que nós vamos fazer aqui é referente ao que nós estamos passando no Brasil atualmente, uma coisa rápida, só mesmo para clarear as ideias, que todo mundo está sabendo o que está acontecendo aí, né, no Brasil. Veio o G20 social, que é uma inovação que foi trazida agora com o presidente Lula, onde as entidades civis organizadas participaram do G20, antes do G20, e para levar as causas da população sobre a fome, sobre a miséria, sobre a ecologia, sobre questões que são caras para nós, do povo brasileiro, que foram levadas no G20, porque teve um G20 social antes, onde as entidades civis organizadas, onde todos se debateram em cima dos problemas do nosso país. Porque nós não somos uma causa isolada, nós vivemos num país em que nós temos que ser solidários uns aos outros. Então, isso é muito importante, a gente saber que nós estamos vivendo num país onde tem muita fome ainda, o mundo, né, que lá estava representante do mundo inteiro,
né? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção, ver o que está acontecendo, ver esses planos mirabolantes aí para matar presidente, para matar Alckmin, para matar ministro do Supremo. São coisas que nós não podemos tapar os olhos e ignorar o que está acontecendo na conjuntura do nosso país. Então, eu gostaria de passar a palavra, sem mais delongas, para a nossa querida deputada Lohane, do PV, que vai dar uma... Sim. A Isabela vai falar primeiro e depois a deputada. A Isabela já está à disposição, hein, Isabela? Você nos ouve, Isabela? Está tudo certinho? Pode falar, você já está com a palavra. A Isabela está ouvindo? Seu microfone está fechado. A Isabela, gente, é diretora do Citrajude de São Paulo. Tá? Desculpa, eu me empolguei aqui. Política é assim mesmo. Mas a Lohane também vive o mesmo problema que a gente vive, ela vive em São Paulo e ela quer dar uma checada falando aí com vocês. Está ouvindo, Lohane? Que ela é do núcleo Isabela. do técnico de São Paulo. Pode falar, Isabela. É porque meu microfone estava fechado, é por isso que eu não estava conseguindo falar. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Isabela, sou diretora do Sindicato do Sintrajude, né, que é o equivalente ao Citraeng, só que aqui em São Paulo. Eu sou técnica judiciária, eu entrei na categoria em 2018. Hoje eu estou em São Paulo, mas eu estou em teletrabalho, que também é um ponto importante, que deve ser discutido entre os servidores, né, e moro em Belo Horizonte, né, mas hoje a gente tem uma atividade em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo. Eu participo do núcleo de técnicos aqui em São Paulo também, né? Inclusive, dia 27 a gente vai ter uma reunião. E também sou do núcleo de pessoas com deficiência de São Paulo, né? Onde a gente desenvolve uma luta anticapacitista. A gente, inclusive, teve a inauguração do núcleo aí em Minas, né? No Citraeng, que eu participei. E aí a gente continua nessa luta. Inclusive, no dia 3, a deputada Sâmia Bonfim e a Luciana Cavalcante vão fazer uma audiência pública para debater sobre isso, lá na Câmara dos Deputados. Eu queria fazer minha autodescrição, que eu acabei esquecendo. Eu sou uma mulher branca, loura, eu estou com um brinco dourado, estou com fone de ouvido verde, estou com uma blusa branca. Hoje a gente vai tratar aqui, na conjuntura, a gente vê que o serviço público ele vem sofrendo grandes ataques, né? Só que no dia 6 de novembro foi votada a decisão que desmonta o regime jurídico da União, né? Que não é só sobre a nossa categoria. Os servidores públicos, de modo geral, eles vêm sendo atacados, mas o PJU vem sofrendo ataque, e nesse caso eu vou falar do PJU, vem sofrendo desmonte dos direitos que foram conseguidos com muita luta, como já foi falado aí, né? Porque todos os PCS, todos os nossos direitos, eles sempre foram feitos com muita luta. Então, com esse desmonte de serviço público, abre uma porta muito grande para terceirização e uma reforma administrativa. Só que essa reforma administrativa que está sendo feita, ela está sendo feita anti-servidor, né? Porque a sociedade, de modo geral, o capital, na verdade, ele acha que o servidor público ele não é necessário. E aí, com o avanço da inteligência artificial e com essa decisão do STF, o regime jurídico único, ele sendo desmontado, a reforma jurídica que foi implementada, que está querendo ser implementada e que a gente conseguiu barrar com a luta, que foi árdua de todos os sindicatos para barrar a PEC 32 em 2021, ela é retomada, e é retomada agora com um amparo do STF, né? O que é mais grave, porque deveria ser quem deveria garantir os direitos constitucionais e dos servidores.
Essa ADI, que foi julgada, a 2135, ela foi impetrada pelo PT, PDT, PCdoB e PSDB. Ela já foi retirada de pauta diversas vezes. Ela é de 98. Então, eles esperaram um momento em que a conjuntura é mais favorável a esse desmonte do serviço público, pelos ataques que o capital vem fazendo, e dessa vez ela foi votada. Então, foi implementada uma reforma que foi promovida pelo governo do FHC e Bress Pereira, no final da década de 90, que é o quê? Acabar com a estabilidade pública, estabilidade dos servidores e servidoras, e aí avançar mais rapidamente para esse desmonte do serviço público, né? E aí, o que a gente precisa discutir, e tem poucas pessoas discutindo, tem poucos sindicatos e tem poucas centrais discutindo sobre isso, é que o que aconteceu no STF dia 6 de novembro vai abrir uma porta enorme para precarização, para os apadrinhamentos, para terceirização e também para a realização de serviços de concursos públicos, né, que já não são muitos, e quando tem, não chamam um número suficiente de servidores, tanto é que a gente precisa recorrer direto aos órgãos do CSJT, do CNJ, para liberar mais cargos. Porque assim, a gente pode pensar, eu já estou concursada, então eu não preciso, não me importa a liberação de vagas. Só que à medida que esses cargos não vão sendo repostos, quem está na ativa tem que trabalhar mais, né, para dar conta do serviço. Inclusive, e a gente já está trabalhando mais para poder bater metas para que a magistratura tenha um ganho de licenças compensatórias. Então, a gente já está sendo prejudicado, né, por conta disso. Então, o STF, o que ele fez com essa decisão foi fortalecer uma reforma administrativa e falar que o servidor hoje, o que pode não nos atingir, porque já somos concursados, seja contratado de diversas formas. E o que vai precarizar o serviço, né? Inclusive enfraquecendo os sindicatos. Por quê? Porque as pessoas, a pessoa que entrar, por exemplo, se for determinado assim como CLT, ele não vai ter a mesma estabilidade que nós temos para fazer uma greve, para fazer as lutas, né? Que a gente vem fazendo, e que a estabilidade é muito importante para isso. O serviço público hoje ainda é um dos poucos setores que tem condições de fazer greve, né? Porque a gente tem a estabilidade. A estabilidade, ela não serve só para a gente fazer greve, ela serve também para a gente ter autonomia no nosso trabalho. Para a gente não precisar fazer algo errado para garantir o emprego, para a gente não precisar fazer parte de nenhum tipo de corrupção, para a gente ter uma autonomia, inclusive para denunciar as chefias em relação às coisas erradas, né, que são feitas. A gente viu isso recentemente, que os servidores da Receita Federal denunciaram coisas erradas. E se não tivesse estabilidade, né, que é uma garantia constitucional? Será que eles teriam a mesma coragem de fazer isso? Porque todo mundo precisa se manter, né? E aí, você arriscar o seu emprego, nem sempre e sendo arrimo de família, principalmente, é muito complicado, né? E aí, o que a gente precisa entender fundamentalmente é que a centralidade disso é que, na conjuntura que a gente vive, é que se soma com toda a pressão para as cortes de verbas e avanços da ferramenta de inteligência artificial, né? A gente viu uma declaração recente do Barroso falando que os oficiais de justiça poderiam ser substituídos pela inteligência artificial, né? Então, se fala isso do oficial de justiça hoje, daqui a pouco vai falar dos técnicos, vai falar dos analistas, e eles vão implementando a inteligência artificial, e a gente vai perdendo os nossos postos, né, de trabalho. E o que a gente precisa pensar é que não é apenas um ataque aos servidores e servidores judiciários, é um ataque também ao serviço público de maneira geral, porque não é só o judiciário que vai sofrer com isso, né? A gente precisa unificar a luta.
A gente precisa unificar a nossa categoria e a gente precisa unificar a luta do serviço público de maneira geral. Por quê? Porque só assim a gente vai combater esse avanço sobre o fim da nossa estabilidade, né? O que o STF decidiu, ele abre uma porta para o fim da nossa estabilidade, né, no serviço público. Só que, como a gente conseguiu barrar a PEC 32 com luta, a gente consegue também desempenhar esse papel de luta, de manifestações, de greve, de atos, de busca dos deputados, que são os nossos muitos deles são os nossos parceiros na luta, como foi citado pela Leocádia, da Érica Cocai, que fez com que a ANS virasse lei, que agora ajuda a derrubar as ADIs, né, que estão aí, e que os sindicatos estão todos envolvidos nela para tentar derrubar, porque a ANS é lei, não tem mais discussão sobre isso, os tribunais, aliás, tem discussão judicial, mas os tribunais, os concursos novos já estão contratando todos os técnicos com nível superior, né? E como o Davi disse, a gente faz as mesmas coisas que os analistas, quando a gente, no caso concreto, apesar de ser concursos diferentes, né? Então, a gente precisa que a gente se una, porque além do ataque, além das brigas que a gente está tendo com disputa de orçamento, a gente já ainda tem mais esse ataque direto ao nosso regime jurídico, né? E aí, além disso, a gente precisa conscientizar a sociedade. Por quê? Porque com o fim da estabilidade, o serviço público, ele perde, né? Assim como porque os servidores, eles não vão, as pessoas que entram no serviço público, não pelo concurso público, eles não vão ter o mesmo comprometimento que nós servidores temos, né? E aí o serviço público já vem sendo precarizado através de privatizações, ele pode ser muito pior, porque a gente vê muitas vezes que as pessoas que são apadrinhadas, por exemplo, as pessoas que são colocadas no serviço público pelo nepotismo, né? Elas não exercem o trabalho como com a nossa excelência, né? Nós servidores que estudamos muito para estar ali naquele serviço. E aí a gente precisa que os sindicatos, né, atuem nisso. A gente já tem sindicatos que atuam, que estão na linha de frente de lutas para defender os direitos dos servidores, como o Citraeng e o Citrajude, mas a gente precisa fazer essa discussão, que é só um ponto inicial, né, um ponto de reflexão, para que essa discussão, que não está sendo feita ainda, ela seja que os sindicatos que todas as entidades, sindicatos, centrais, federações, discutam isso, né? Porque ataca diretamente os servidores, inclusive a sobrevivência dos sindicatos do serviço público, né? Agora eu vou falar sobre um segundo ponto, que são as nossas lutas, né? As lutas que a gente está travando pela reposição salarial, que eu acho que o Gandhi vai falar mais tarde, né? Também sobre isso. E aí, o que é essa luta que a gente está fazendo? A gente precisa de uma reposição salarial e, principalmente, de uma reestruturação de carreira, porque a gente precisa que a nossa carreira seja valorizada, né? A nossa carreira já foi uma das mais atrativas do serviço público, e a nossa carreira já tem muito tempo que não tem nenhuma reestruturação. E o que a gente está vendo hoje, por muitos, é que a carreira do PJU virou uma carreira meio, principalmente para as pessoas que estão fazendo concurso agora, né? E para as pessoas que estão, e para nós servidores que já estamos, como o nosso salário está muito defasado, que está sendo corroído pela inflação, muitos de nós estamos tendo que buscar um segundo emprego. Tem um colega, então, ou uma outra fonte de renda, né? Então, a gente precisa lutar
para que o nosso salário seja valorizado. E aí, o que a gente tem feito para isso, né? A gente tem uma... em 2023, a nossa categoria se uniu em Belém para aprovar uma proposta, né? Que foi aprovada quase pela unanimidade dos votos lá, né? Quase unanimidade, porque... E aí, desde então, a gente vem defendendo isso. E aqui eu quero destacar a luta construída pelo Citraeng, né? E do Sintrajust também, entre outros sindicatos, que a gente tem defendido esse PCS e, e a gente acatou as deliberações nacionais da categoria. E a gente segue fazendo greve, mobilizações, levando caravanas para Brasília, e é o que tem que ser feito. O que é deliberado pela categoria tem que ser respeitado, né? Nós somos 25 sindicatos, se eu não me engano, porque eu posso estar errando no número, que estamos juntos à federação defendendo o PCS que foi aprovado, que foi discutido lá. Esse PCS é o perfeito? Talvez não, mas é o que foi decidido pela categoria. E aí, o que a gente precisa fazer? Se tem algum problema esse PCS, a gente tem que discutir esse PCS novamente com a categoria, né? Então, a gente precisa fazer esses debates, igual o Citraeng está fazendo, o Sintrajud fez mês passado, se eu não me engano, que foi o encontro de base. A gente precisa chamar a nossa categoria para discutir o plano que está aí e discutir e chamar uma nova plenária, né? O Sintrajud, e eu acho que o Citraeng também, se eu não estiver enganada, requereu que a FENAJUF discutisse um plano, discutisse em plenária antes do Congrejuf sobre que a categoria decida, né? Porque a gente está vendo aí uma discussão enorme entre categorias entre segmentos da categoria. Então, a gente precisa reunir a categoria de novo e deliberar, né? Mas isso tem que ser feito nos locais certos, nas instâncias corretas, que é o fórum são as plenárias da FENAJUF, né? Além disso, além desse divisionismo que a gente que vem acontecendo, a gente ainda tem 5 minutinhos, Isabela. Quanto? 5 minutinhos a mais. Tá. Já estou quase encerrando. Tivemos vários problemas, né? Que além desse divisionismo, que foi conduzido principalmente pelo Sindijus DF, e agora a gente ainda tem o Sindojus, que quer fazer um sindicato nacional dos oficiais de justiça, o que é um erro, porque a gente precisa da nossa categoria unida, a gente precisa de unidade para a luta e para conseguir direitos, porque nenhum segmento da nossa categoria conseguiu benefício sozinha, tudo foi por meio de sindicatos e pela luta coletiva da nossa categoria. A gente tem alguns setores da federação, a majoritária, né, que buscam a todo momento rebaixar a nossa proposta, né? Então, a gente precisa... E aí, o resultado que a gente está vendo é que a gente tá tendo um grande revés. A gente não está conseguindo construir uma mobilização nacional, porque há um divisionismo muito grande da categoria e desrespeito às deliberações da categoria. E elas estão sendo alimentadas por esses setores no fórum de carreira, né? O Sintrajud recentemente publicou uma nota da nossa diretoria, destacando o que chamamos de beabá do sindicalismo, que é uma coisa muito simples, que patrão não vota em propostas de trabalhador. E o que a gente está vendo nesse fórum de carreira é isso, né? O fórum de carreira, ela não é uma mesa de negociação, é um espaço que está sendo dominado pelas administrações dos tribunais. A FENAJUF hoje tem 6 votos, né? E aí, o setor majoritário da FENAJUF
naturalizou essas votações que acontecem lá, né? E sendo que a gente tem apenas 6 votos. E a gente tem o sindicato, o Sindijus DF, que vota junto com as administrações, né? E a gente até fez, não sei se chegaram a ver, a gente até fez uma charge, né? São 11-6, fica a federação lutando pelos direitos da categoria e o Sindijus DF votando junto com as administrações. E a gente sabe que diante da disputa orçamentária que a gente está tendo entre magistratura e servidores, e que a administração é composta pela magistratura, que quanto menos eles derem para a gente do orçamento, né, que eles disponibilizarem para a gente do orçamento, mais sobra para os benefícios, como ETS, licença compensatória, essas coisas. Então, a gente tem que ter, claro, que o fórum de carreira não é uma mesa de negociação, né? E que a gente precisa... e eu ainda esqueci de falar uma coisa. Recentemente, tem uma portaria do CNJ que concede mais 2 votos para o Sindijus. Então, agora piorou, né? Porque agora, antes era 11-6, agora é 13-6, o placar, né? Na FENAJUF, em caso de votação. O placar, nessa mesa nesse fórum de carreira, o placar hoje é de 13-6, né? Porque o Sindijus, como ele vota junto com a administração, ele ainda recebeu mais direito a mais dois assentos, falando que era para ter paridade entre administração e servidores. Só que a gente sabe que, na realidade, não é bem assim, né? E aí, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa exigir é que, e como foi conquistado todos os nossos outros PCS, todas as nossas reestruturações de carreira, é que a negociação seja feita direto com a STF, né? E o que a gente já conseguiu fazer nessa negociação direta? O que a gente já conseguiu se mobilizar? Na plenária de Natal, que foi em maio, se eu não me engano, desse ano, a gente estabeleceu lá um plano de luta, né? Onde os sindicatos levaram caravanas para Brasília. E foi no dia 8 de agosto que os sindicatos estavam mobilizados. O Citraeng levou uma grande caravana, São Paulo levou caravana, vários outros sindicatos levaram caravanas. Foi o dia que a gente teve um aceno da administração, porque proposta a gente não teve ainda, né? Que foi quando a gente mobilizado na porta do CNJ, a gente mobilizado na porta do STF, foi falado que seria que a gente teria direito a um AQ. Só que esse AQ ele não foi para o STF ainda, então ele ainda não é garantido, né? Então, a gente ainda precisa se mobilizar até para receber esse AQ, que é uma benesse que a administração está dando para a gente, porque isso não é reestruturação de carreira. E o que a gente quer é uma reestruturação de carreira e valorização real dos nossos salários, né? Tempo, Isabela? Tá, já estou encerrando, desculpa. Então, a gente precisa fazer, e a gente precisa organizar a nossa luta, a gente precisa fazer uma mobilização real para que a gente consiga qualquer benefício. Então, o que a gente precisa fazer de fato, como a situação é muito grave, como a gente está tendo vários ataques, o que a gente precisa é de uma greve, que é só a greve que vai resolver só a greve vai mostrar que nós estamos unidos e que nós vamos conseguir vencer esses ataques todos. Obrigada e desculpa por ter passado do tempo. Obrigado, Isabela. Palavras tão importantes aí. Palavras tão importantes que se transformarão, com certeza, em ações para a valorização do cargo de técnico judiciário. Pessoal, nós estávamos aguardando a deputada Érica, então ela vai fazer a saudação agora, logo em seguida, já foi combinado aqui na mesa e a deputada Lohana não se importou, então estamos passando a palavra aí para a saudação da deputada Érica Cocai.
Por favor, deputada, esteja à vontade. Palavra com a senhora. Queria muito saudar todas as pessoas que estão neste encontro, dizer que, deste correr da vida que o poeta diz que às vezes embrulha tudo, eu tive a oportunidade de conviver com várias entidades sindicais, inclusive do Poder Judiciário, que representam os servidores e servidoras do Poder Judiciário, e eu tenho aprendido muito com a capacidade de luta da FENAJUV, dos sindicatos, que é uma capacidade de luta imensa para fazer valer os direitos dos servidores e servidoras. Estas entidades estiveram no combate à PEC 32, que era uma tentativa que eles buscaram efetivar de voltar ao estado do compadrio, o estado submetido à iniciativa privada e também aos governantes, e tirar o que este Brasil avançou na perspectiva de termos um serviço público de qualidade que passa a lógica de valorização dos servidores e servidoras. Então, eu penso que neste correr da vida é muito bom estar aqui com esta atividade deste sindicato que tem se mostrado um sindicato que representa os direitos dos servidores e servidoras do Poder Judiciário, e particularmente neste encontro, com as lutas que nós temos que travar para fazer valer aquilo que já é decidido pelo próprio parlamento. Nós fizemos uma emenda a uma proposição para assegurar o nível superior, que é uma reivindicação histórica da categoria. Nós tivemos o veto a esta emenda e nós derrubamos o veto. Não tem nenhum sentido, é absolutamente extemporâneo, e quase 2 anos depois, nós tenhamos esta ação sendo implementada, argumentando o vício de iniciativa. Ora, quando o parlamento derruba o próprio veto, que foi do Poder Executivo, ele estabelece, ele dirige todas as dúvidas acerca da real validade da iniciativa. E, para além disso, eu elaborei várias emendas, algumas emendas da essencialidade dos servidores e servidoras do Poder Judiciário, mas também a necessidade de você ocupar as vagas que estavam sendo postas, ou os cargos comissionados com servidores e servidoras de carreira, e nenhuma delas foi questionada na sua iniciativa, nenhuma delas. A única medida que foi questionada na sua iniciativa, tanto para o Poder Judiciário como também para o Ministério Público, e em seguida fizemos também o mesmo movimento com relação ao Ministério Público, aos servidores e servidoras, foi no que diz respeito ao nível superior. Então, veja que nós estamos num processo muito intenso de negociação com várias instâncias, tanto com o Poder Judiciário, mas também com o Executivo, na perspectiva de que nós possamos considerar que não há que se mexer mais no nível superior. Ele é uma conquista da categoria, ele tem uma decisão absolutamente inequívoca do próprio Poder Legislativo quando derruba o veto que foi posto a esta medida. E vejo que essa é uma luta que tem muitas esperanças na perspectiva de que nós possamos, enfim, consolidar esta vitória como fato consumado que já é. Nós temos vários concursos que estão em curso e são concursos que já asseguram o nível superior para os técnicos do Poder Judiciário. Então, portanto, penso eu que todos os movimentos que estão sendo feitos, e aqui mais uma vez vou reafirmar a importância do Sindicato de Minas, mas também a importância da FENAJUV nesta construção, são incansáveis, incansáveis, incansáveis na defesa dos servidores e servidoras, um Poder Judiciário, que é o poder de você conseguir a reparação dos direitos que foram violados, é o poder do acesso à própria justiça. Então, valorizar os servidores e servidoras do Poder Judiciário significa valorizar a cidadania, valorizar a própria democracia. E digo isso com uma convicção muito grande, que nós, a cada dia que passamos, nós vamos vendo, primeiro, que não fizemos o luto dos períodos traumáticos da nossa história. Nós não fizemos o luto da escravização, não fizemos o luto do colonialismo, tampouco fizemos o luto da própria ditadura militar. Nós estamos vivenciando agora um momento em que está se desnudando uma tentativa de assassinato político, ou seja, para além
das diversas formas de imposição do arbítrio ou da lógica golpista contra a própria democracia, porque o golpe já vestiu toga. O golpe também já vestiu paletó e gravata no impeachment de Dilma Rousseff. Agora nós estamos vendo o golpe utilizando-se das fardas rotas, eu diria, e com muita história de sangue do povo brasileiro, para utilizar métodos que são métodos inerentes à própria ditadura militar. Ou seja, é o arbítrio e a lógica ditatorial se impondo com toda a sua crueldade. Por isso é muito importante que nós possamos continuar na luta, para que não tenhamos anistia aos golpistas. Eles dizem que a anistia vai pacificar o país. Impunidade não pacifica. Impunidade legitima os atos contra o Estado Democrático de Direito, que atentam contra a própria democracia e tenta ferir a impunidade através do projeto de anistia, tenta ferir a própria Constituição, que foi uma conquista do povo brasileiro no seu fio condutor da dignidade humana. A dignidade humana, para ser exercida, pressupõe que nós tenhamos democracia. Então, portanto, estamos enfrentando um momento de muitos embates e que tem se demonstrado que há um núcleo de extrema-direita que busca romper com a soberania popular e, em verdade, desrespeitar o resultado eleitoral. Nós tivemos 4 atentados aqui em Brasília. Um atentado no dia da diplomação de Lula, um atentado na véspera do Natal de 2022, quando se descobriu um veículo com muitas bombas para explodir o aeroporto de Brasília. Nós tivemos o dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, não há inocência no dia 8 de janeiro. As pessoas foram para as portas dos quartéis para exigir uma intervenção militar. E veja, aí tivemos o dia 13 de novembro, que eles dizem que é um lobo solitário, e a gente diz que é uma alcateia que busca corroer a Constituição e a democracia no nosso país. Eu diria que este quadro exige de nós uma postura firme em defesa da democracia e, ao mesmo tempo, uma postura firme em defesa de um Estado que seja um Estado onde a gente respire a liberdade e pressupõe um serviço público de qualidade e um poder judiciário que possa escutar as diversas vozes, porque todo mundo fala. Tem gente que fala pelas lágrimas, tem gente que fala pelo silêncio, tem gente que fala pelas mãos, enfim, mas todas as pessoas têm voz, como todas as pessoas também enxergam. E para as pessoas que não enxergam com os olhos, eu queria aproveitar para fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher com os cabelos curtos, com muitos fios brancos, uma mulher branca, estou com um vestido azul com várias flores e um colar com um adorno também azul. E eu digo que todas as pessoas falam e todas as pessoas enxergam de alguma forma. É preciso escutar todas as vozes que muitas vezes foram silenciadas. Há um silenciamento neste país, da nossa própria história, um silenciamento dos nossos conhecimentos, os conhecimentos que vêm da nossa ancestralidade, que vêm dos nossos povos originários. Há um epistemocídio, uma eliminação deste conhecimento que precisa ser rompido para que nós possamos viver uma verdadeira democracia. Vocês sabem que nós estamos no parlamento e que vamos até o fim, para que eles não mexam na conquista dos servidores e servidoras, dos técnicos do Poder Judiciário, que é o nível superior, para que eles não mexam, porque isso é uma conquista que foi fruto de muita luta. Da mesma forma, estamos bastante atentas a todo o processo de tentativa de voltar, de alguma forma, uma reforma administrativa que não pode ser permitida. Não pode ser permitida. A decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, ao possibilitar outro tipo de vínculo, ela fragiliza a necessidade de termos um poder, um serviço público que tenha a liberdade de autonomia e de atuação dos servidores e servidoras. As lutas estão em curso e nós vamos dar conta dela, porque este país, é bom lembrar que nós estamos durante as comemorações do Dia da Consciência Negra e também do enfrentamento à violência contra as mulheres, que no Brasil começa no dia 20 e no mundo inteiro começa no dia 25, onde a gente lembra
a luta das 3 mulheres da República Dominicana que enfrentaram a ditadura naquele país e que foram assassinadas em função disso e que são conhecidas como as mariposas, no dia 25 de novembro. Mas estamos em plenos dias de ativismo, de enfrentamento à violência contra as mulheres, porque nós queremos ter o direito de vivermos a condição humana, nós queremos ter o direito de termos uma sociedade onde não haja dor em sermos mulheres, uma sociedade onde nós possamos, enfim, vivenciar a plena liberdade. É como diz Rosa Luxemburgo, que a gente quer uma sociedade onde sejamos socialmente iguais, mas humanamente diferentes e detentores da mais profunda liberdade. Venho aqui, portanto, para, mais uma vez, colocar a chave do meu mandato à disposição dos técnicos judiciários. Nós vamos lutar mais uma vez e vamos ter mais uma vitória, porque essa vitória não vão arrancar de nós. Eu lembro que quando nós derrubamos o veto, a gente dizia, hoje é só alegria. Nós estamos derrubando o veto, foi uma construção com o próprio poder executivo, a derrubada deste veto. E não tem sentido nenhum que ele esteja sendo questionado, esta conquista esteja sendo questionada nesse momento, e o próprio veto, que é a posição final do parlamento, esteja sendo questionada. Por isso, seguimos na luta. Eu queria muito estar aí, mas não pude, não dei conta de estar aí, mas, de toda forma, sintam que eu estou com vocês e que nós vamos levar adiante todas as resoluções do encontro que vocês estão promovendo no dia de hoje. Sigamos na liberdade, sigamos na democracia, sigamos nos direitos e sigamos dizendo para todos os poderes que nível superior para os técnicos do Poder Judiciário não estão em discussão. Nós vamos mantê-lo, porque é fazer justiça com esta categoria tão fundamental para o país. Abraço grande e concluo lembrando sempre de Cora Coralina, quando ela diz que a gente arranca pedra, mas a gente também planta roseira, porque todas as vezes que nós nos organizamos para defender o Poder Judiciário, os profissionais, os técnicos do Poder Judiciário, a gente está também plantando roseiras e fazendo com que o Brasil seja um país do afeto, da amorosidade, e um país onde a gente diga com todo o nosso vigor que a extrema-direita não vai voltar a governar esse país, a democracia vai se consolidar e é sem anistia para golpistas. Vivam os técnicos do Poder Judiciário do nosso país. Beijo grande e até a próxima. Deputada, me permite dar uma palavrinha? Claro. Primeiramente, é uma honra para todos nós técnicos a senhora estar participando virtualmente. Eu considero o seu trabalho na Câmara dos Deputados brilhante. Parabéns. E eu queria informar que foi impetrado o PL 4303/2004 do STJ, que deseja a transformação de cargos vagos de técnicos em cargos de analista. E eu já peço, neste momento, o apoio da senhora para que isso não aconteça. E, se possível, eu gostaria que a senhora desse uma palavrinha. Quando houve a derrubada do veto, a senhora, com muita propriedade, manifestou que os técnicos judiciários exercem atividades de alta complexidade. Gostaria que a senhora falasse para o público aqui, e agradeço mais uma vez. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida das atividades desenvolvidas pelos técnicos judiciários, da complexidade da atividade que é desenvolvida pelos técnicos do Poder Judiciário e da importância da sua própria valorização. Em verdade, nós começamos a discussão sobre o nível superior a partir de uma proposição também que buscava diminuir o número de vagas de cargos, em verdade, para os técnicos do Poder Judiciário. E ali nós colocamos de uma forma muito concreta que o Poder Judiciário precisa dos técnicos. E nós estamos agora com os técnicos ingressando no Poder Judiciário com o nível superior. Então, portanto, vocês contam conosco em toda a discussão necessária para que nós possamos deixar isso cada vez mais nítido para o conjunto da sociedade e para o conjunto do poder legislativo. Nós vamos estar trabalhando muito
para que tenhamos esta nitidez no conjunto do parlamento sobre a importância dos técnicos, e nós podemos, inclusive, fazer uma audiência pública para fazer esta discussão. Não sei se teremos tempo para isso, porque estamos quase no final do ano, mas vamos tentar fazer uma audiência pública para fazer esta discussão, inclusive a discussão sobre a questão do nível superior, que vai chegar no próprio judiciário. Eu acho que há uma compreensão cada vez maior em outros poderes da importância do nível superior e da importância dos técnicos. O poder judiciário, a sua essência, a sua condição estruturante, ela está no trabalho dos técnicos, que eu diria que hoje tem um nível de complexidade que é fundamental para a construção do próprio poder judiciário. Contem conosco, vamos tentar fazer essa audiência pública. Não sei se teremos tempo para isso, em função de estarmos muito próximo do final do ano, mas seguimos adiante. E vamos também comemorar muito a organização dos servidores e servidoras, dos técnicos e técnicas do Poder Judiciário. E, quem sabe, no ano que vem, fazermos uma sessão solene em homenagem a vocês, que é uma homenagem a um Poder Judiciário que seja atento a todas as vozes que vêm da própria sociedade. Um abraço grande, contem conosco e estaremos na discussão sobre este projeto também. Nós agradecemos e reiteramos que a senhora... Agradecemos a presença, a sua fala, que foi muito importante para a conquista e para a evolução, e a conquista muito importante da evolução dos técnicos judiciários. Agora, continuando, eu passo a palavra... Só um minuto, Carlos Wagner. Érica Cocai, tenha consciência que nós a elegemos a nossa madrinha. Nós nos sentimos contemplados com a sua participação, a sua defesa, a argumentação em prol de nós, técnicos judiciários, que somos muito assediados. E tem uma colega que gostaria de fazer uma pergunta, se a senhora permitir. Claro, claro. Deputada, a senhora é a nossa deputada preferida, viu? Então, que nos apoie sempre, porque nós sabemos da sua capacidade de defender o INSS com muita força. Eu gostaria só de complementar aqui a sua fala com o seguinte: existe um poema de Bertolt Brecht que diz o seguinte: é preciso agir. Primeiro, levar os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levar alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prender os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarrar os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, isso é o que a gente está vendo no país, completando o que foi dito, e os técnicos estão... Ser técnico é extremamente difícil você defender a carreira, porque eu já estou no INSS defendendo desde 2014, e eu participei de todas as assembleias do sindicato até hoje, desde essa data. Eu sei exatamente o que aconteceu e como aconteceu. Então, o INSS é uma conquista e ela tem que permanecer, porque o cargo de técnico é de alta complexidade e não é diferente de nenhum outro. Muito pelo contrário. Obrigada. Obrigado. Perfeito. Estou absolutamente de acordo. Acordo Então, com o Brecht, que fala que a gente tem que seguir, não é? Encarando cada pessoa como uma pessoa e construindo um grande movimento em defesa dos nossos direitos. Vejam que os direitos estão sempre muito ameaçados, porque o parlamento ele não corresponde ao que é a sociedade brasileira. O parlamento hoje é um parlamento... Nós temos por volta de 130 parlamentares que são da base de apoio ao governo que foi eleito, o governo Lula, que é uma prova de desassombro do povo brasileiro, que enfrentou a utilização da máquina pública, enfrentou, uma compra institucional de votos que nós vivenciamos, enfrentou orçamento secreto, enfrentou tudo isso, e elegeu Lula. E nós temos de 513 deputados e deputadas, apenas por volta de 130 que fazem parte da base do governo Lula. Portanto, nós estaremos sempre atentos e atentas para que não tenhamos retrocessos que estão sempre nos rondando.
os retrocessos. E esse retrocesso maior que tentaram impor, que é a destruição da própria democracia. Eu tenho convicção da importância da função de técnico, da sua complexidade, e tenho uma importância, uma compreensão imensa sobre a necessidade de manutenção do nível superior e de outras condições a serem postas para a valorização dos técnicos do Poder Judiciário. Contem comigo sempre. E seguimos cobrando. Só mais um Temos minuto. que ampliar essa base aí para que realmente os trabalhadores tenham vez, né? Deputada, como nós falamos, Eu acho que você a gente é a tem que nossa continuar madrinha. os trabalhos Eu da queria mesa, apenas colega. que nós técnicos ficássemos aqui na frente para a gente tirar uma foto com a senhora virtual. Podemos, senhora Guarda? Claro, vai ser um prazer. Então vai venha, ser um prazer. gente, porque não é todo momento que a gente tem a brilhante Érica Cocai próxima aí no nosso evento. Muito obrigada, Érica. Beijo. É uma honra essa foto. Aí você manda para mim a foto, hein? Sobe na cadeira! Sobe na cadeira! Beijo grande. Até a próxima. Muito obrigada, deputada. Tudo de maravilhoso Beijo para grande. você. Nós, Aí, pessoal. técnicos, agradecemos. Até mais. Um abraço. Continuando agora o andamento da mesa, vamos dar a palavra à deputada Lohana França. E aí, dando continuidade, então, né, depois da brilhante palavras da deputada Érica Cocai, nossa parceira do Distrito Federal, vamos dar continuidade aos trabalhos, passando a palavra para a deputada estadual Lohana França. Oi, gente, bom dia ainda, né? Alegria estar aqui com todos e todas vocês. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar desse evento tão importante, dessa discussão tão rica que o Citraeng está oferecendo para a gente. E eu queria cumprimentar e agradecer a todas as pessoas da Joana e do Carlos que me ladeiam aqui e me alegram muito por estar ao lado de vocês, pelas trajetórias de lutas de ambos. E dizer que falar depois da deputada Érica Cocai vai ser muito puxado, mas que eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito agradável aqui hoje. Gente, só para me apresentar muito rapidamente, eu sou de Divinópolis, sou graduada em Bioquímica pela Universidade Federal de São João del Rei, então serviço público sempre garantindo para a gente o acesso à melhor educação, o acesso à formação de qualidade, como foi a universidade, com todo respeito às universidades privadas, mas essa defesa do serviço público passa, inclusive, pela minha formação e pelo lugar que eu tive o privilégio de sentar na cadeira e de obter meu diploma, que foi a Universidade Federal de São João del Rei.
Fui candidata a vereadora no município de Divinópolis, sem ter um sobrenome importante, sem ser filha de nenhum político, sem ser apadrinhada de ninguém, sem ser filha de deputado, de prefeito, de vereador. Minha família é muito importante para mim, mas não para a política e nem para o capital econômico. Fui eleita em Divinópolis como a vereadora mais votada da história da cidade. Foi um processo muito legal, porque foi um processo com apoio maciço dos servidores públicos, dos educadores da cidade, já que eu também sou professora, dos estudantes, das mulheres e de todos aqueles que acreditavam que a gente poderia fazer uma luta importante e progressista no interior, já que a gente sabe que, com frequência, as lutas ficam concentradas e as pautas ficam muito concentradas. A Joana, como deputada federal, com certeza deve ter observado isso também no passado e se mantém. As lutas, com frequência, ficam concentradas na capital e na região metropolitana. E eu faço permanentemente a defesa que, se a gente quiser capilarizar as lutas e, portanto, ampliar as conquistas, a gente precisa levá-las para o interior, ainda mais num estado do tamanho do nosso, que é um estado-país. Durante o mandato de vereadora, nós fizemos várias lutas importantes em defesa dos servidores municipais, em defesa da educação pública, em defesa da cultura, em defesa do meio ambiente. Eu fui candidata a deputada estadual em 2022, pelo Partido Verde. Tive a alegria de ser eleita, fui eleita deputada estadual e estou no bloco Democracia e Luta, que é o bloco de enfrentamento aos mandos e desmandos do governador Romeu Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esses quase 2 anos de mandato têm sido mandato pautado na luta. Tem sido anos de muita luta para a gente, que é o que eu pretendo que a gente possa falar um pouco e se aproximar um pouco durante a conversa aqui hoje. A gente tem um argumento para a defesa da pauta de vocês, 2 argumentos que eu entendo como muito fortes, para além de todos que já foram apresentados aqui, que me antecederam, e dos documentos que ricamente vocês todos confeccionaram em todos os encontros. Acho que o primeiro argumento é o argumento da competência. Porque quando a gente defende que os técnicos sejam reconhecidos, pagos e suas carreiras estejam pautadas dentro do reconhecimento do ensino superior, a gente defende a qualificação do judiciário. A gente defende que aquilo que é um direito de todos e todas, que é ter um acesso a uma justiça digna, pautada no que está escrito na Constituição e que foi construído pelo Parlamento em 88, seja feito por servidores bem formados, bem capacitados, bem qualificados, que, de fato, ao fim do dia, recebam por isso, para que, inclusive, a gente consiga garantir a busca e a demanda por essas carreiras que, como a Isabela falou, já foram tão buscadas, tão reconhecidas, e hoje a gente percebe que têm sido consideradas por alguns concurseiros como carreiras meio, como algo temporário, e não é isso que a gente deseja. A gente deseja que a carreira seja o sonho de tantos e tantas que estão sentados em cadeiras de concurso, estudando na graduação. Para além disso, a gente tem um argumento de relevância. E esse argumento de relevância, gente, é o argumento de que, como diz o Lula, nunca antes na história desse país, ele sempre fala isso, nunca antes na história desse país a gente precisou tanto de um serviço E nunca antes na história desse país a gente precisou tanto de um serviço público que funcione adequadamente. Vários fatos, como alguns deles que foram narrados pela deputada Érica Cocai, lembram a gente de tudo isso. E são fatos muito agudos e fatos muito recentes. Mas eu quero lembrar daquilo que parece pequeno e que talvez não esteja tão presente na nossa memória coletiva. São situações pontuais que nós vivemos enquanto país que nos lembram e que parecem pontuais, mas que, quando se juntam, são ingredientes de um grande caldo, que nos lembram como que o serviço público de qualidade nos protegeu e protegeu as nossas instituições em momentos duros que a gente viveu. Desde lá atrás, quando o ex-presidente Bolsonaro foi comprar vacina superfaturada e foi denunciado por um servidor, num momento, gente, em que aposto que várias famílias de vários aqui perderam pessoas amadas, no momento em que a gente estava perdendo gente amada, no momento em que a gente estava vendo gente amada ser internada, no momento em que a gente estava observando os municípios, os estados e o país com muita dificuldade no enfrentamento a uma doença completamente nova, quem teve coragem de peitar um esquema de corrupção em andamento foi um servidor público. No momento em que a gente vivia tudo aquilo, quem, mesmo com todas as tentativas de um Ministério da Saúde, que tentava colocar a pauta anti-vacina, a destruição da ciência, o desrespeito aos profissionais da saúde, cientistas que estavam pautando o enfrentamento à Covid, quem resistiu foram os profissionais servidores do SUS,
foram os nossos enfermeiros, foram os nossos técnicos de enfermagem, foram os nossos fisioterapeutas intensivistas, respiratórios, foram os nossos médicos, foram esses profissionais, servidores públicos, que fazem do SUS a força que ele é, que resistiram aos mandos e desmandos do governo da ocasião. Se a gente voltar mais ainda na história, a gente consegue perceber como que no momento em que a gente teve o enfrentamento à tentativa que o governo Bolsonaro teve de penalizar o servidor do IBAMA, que lá atrás havia denunciado ele, multado ele por pesca ilegal. Sempre na nossa história que o servidor fez o certo, ele foi penalizado lá na frente pelo governo da ocasião. Mas quando a gente fortalece o serviço público como um todo, é que a gente consegue garantir que, de fato, as pessoas vão fazer valer o que está escrito no texto legal e aquilo que foi colocado como a norma pelo parlamento, pelas pressões populares que se organizaram coletivamente e legitimamente. O servidor da Receita Federal que peitou o esquema das joias e tudo aquilo que estava sendo feito. Então, os exemplos são fartos para mostrar para a gente que, no fim do dia, são os senhores e as senhoras que têm condição de fazer um enfrentamento adequado da defesa do Estado brasileiro, que é muito maior e muito mais perene do que o governo de ocasião, quer a gente goste ou quer a gente não goste do governo de ocasião. E, além disso, gente, a gente percebe que o que está acontecendo a nível federal acontece em todos os entes federativos. E aí eu peço a permissão dos senhores e das senhoras para falar mais especificamente de Minas Gerais, porque é o cenário que a gente tem observado como que o avanço dessas pautas anti-servidor, anti-serviço público e, no fim do dia, anti-Estado, porque é isso que elas são, tem sido feito. Sou muito próxima do vereador de BH, que eu tenho a alegria de também ser do meu partido, do Partido Verde, o vereador Wagner Ferreira, que alguns e algumas dos senhores podem conhecer do Sinjus, também está na luta pelos servidores. E o que a gente tem observado é que o governo Zema... E microfone também, porque o professor fala alto. Tem feito, a nível de Estado, a mesma tentativa de destruição do serviço público. E a gente observa isso em duas pautas que estão muito presentes. O regime de recuperação fiscal, que nós enfrentamos durante todo esse ano, mas o Parlamento Estadual tem enfrentado de forma muito forte desde 2019, que foi quando o governador Romeu Zema assumiu, que é um regime que, no fim do dia, fala do fim do serviço público, que é um regime que limita os concursos públicos, é um regime que limita as recomposições inflacionárias para um valor muito baixo de 3% em 9 anos, então 2 recomposições de 3% num período de 9 anos, e é um regime que impede, inclusive, investimento, e é algo que muita gente não tem dito ao impedir convênios com prefeituras. Então, o regime de recuperação fiscal, em qualquer ótica e em qualquer análise, coloca a prestação do serviço público em Minas Gerais em risco. E não bastasse isso, um outro passo que o governador tem dado é o passo de atacar os institutos de previdência do Estado. A gente tem o IPSENG, que tantos e tantas de vocês devem ter amigos que são servidores, que estão no IPSENG, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Civis do Estado, e a gente tem o IPSM, que é específico dos militares. Ambos estão sob franco ataque do governador Romeu Zema. E aí, gente, eu acho importante dizer que vários e várias servidores que integram tanto o IPSENG quanto o IPSM topariam algum nível de ajuste. Topariam algum nível de ajuste no piso mínimo da contribuição ou na idade máxima dos filhos, que eles pagam um valor mais barato. Eles topariam algum nível de ajuste, entendendo que houve uma mudança demográfica. Mas o que está sendo feito pelo governador, muito de longe, não é isso. O que está sendo feito pelo governador, de fato, é uma destruição dos institutos de previdência para promover o seu esvaziamento, para vender o seu patrimônio, já que a gente não pode esquecer que tanto o IPSENG quanto o IPSM, mas muito especificamente o IPSENG, tem terrenos, tem propriedades, tem lotes, todos em zonas nobres de cidades grandes, especialmente Belo Horizonte. E o que o governador quer, no fim do dia, é se desfazer desse patrimônio sem nenhuma contrapartida ou compromisso de investimento do que for vendido no Instituto de Previdência. Para quem está no interior, o cenário é ainda pior. Então, o ataque é a carreira, a entrada na carreira, a continuação da carreira, mas é um ataque, inclusive, para quem já se aposentou.
Por isso que eu acho muito importante dizer, sempre que eu estou com sindicatos, com associações de classe, sobre a importância daqueles que já se aposentaram permanecerem em luta, se condições de saúde tiverem. Porque não dá para a gente pensar, como a Isabela chamou atenção para isso também na fala dela, que, bom, eu já me aposentei, então a minha situação de luta já está resolvida, esse é um problema para os novos ingressantes na carreira. Não é. Não é. Porque o avanço e as tentativas de desmonte vão sempre no estique e puxa da corda para tentar chegar ao máximo que eles conseguirem. E sem reação, o máximo que eles conseguirem, incluir, inclusive, aqueles que já se aposentaram. Por mais ilegal, inconstitucional e errado que isso tudo pareça para a gente. A gente tem também um jogo de acomodação que está sendo feito a nível federal. E esse jogo de acomodação se repete no Estado e se repete nas prefeituras. E aí, gente, eu peço licença para falar com muito respeito, inclusive sobre a atuação do governo federal, que eu defendi, que eu defendo, que eu apoio, que eu pedi voto. Eu tenho a alegria de ser a primeira deputada de esquerda estadual da minha região, que é a região Centro-Oeste. Então, acho que o meu lugar de fala nessa luta está muito colocado, de alguém que apoia o governo Lula e de alguém que apoia quem está lá. Mas a gente precisa entender que para o governo Lula avançar nos nossos direitos, é preciso que a gente o pressione também. Porque, como a Érica disse com muita sabedoria, a base de apoio do Congresso é pequena. A base de apoio do presidente Lula não chega a 150 deputados federais. E a forma de avançar nas lutas que fizeram o presidente ser eleito, e é isso, a gente elegeu o presidente, mas não elegeu o Congresso, é pela pressão popular. É pelas ruas. É, inclusive, uma forma do presidente dizer para os partidos de centro, que eventualmente o pressionam, e para os partidos de direita, que o chantageiam, gente, olha o que a rua está dizendo, olha o que a população está dizendo. E a gente acabou de dar um exemplo disso, com a população pressionando pelo fim da escala 6x1. Eu, inclusive, quero aproveitar para elogiar o Citraeng, porque eu percebi que o Citraeng se manifestou favoravelmente à luta pelo fim da escala 6x1, que atinge vários trabalhadores do setor privado. Eu trabalhei num balcão de farmácia sobre a escala 6x1, e eu sei o que é essa luta e como ela é importante. Quando a gente se mobiliza, toma as ruas e pressiona o governo para as pautas progressistas, a gente ajuda o governo a governar. Porque o que a gente está fazendo objetivamente é mostrar para os deputados que não apoiam o governo federal e que com frequência o chantageiam, que aquelas pautas que eles defendem e que eles tentam avançar nesse estique e puxa do orçamento do Congresso são pautas que têm demanda popular. E aí fica caro do ponto de vista eleitoral. Fica caro, do ponto de vista do voto, ser contra essas pautas. E a gente precisa retornar essa mobilização pela luta dos servidores para mostrar para o Congresso que ficar contra essa luta e não apoiar o governo quando ele decide dar as mãos com todos nós, fica muito caro do ponto de vista eleitoral. Foi isso que a gente acabou de fazer quando a gente colocou pressão e até deputados de partidos como União Brasil, como o PP, apoiaram e assinaram a PEC da deputada Érica Hilton. Olha o nome bom de mulher de luta, né? Esse nome Érica. Mas a PEC da deputada Érica Hilton para que a gente conseguisse esse mínimo de assinaturas. Isso aconteceu porque os setores progressistas pressionaram o governo, pressionaram o parlamento e mostraram que essa pauta tinha apoio, tinha endosso, e eu acho muito sinceramente que foi uma aula de luta para todos nós, que passamos tantos anos em luta, mas que como os últimos anos foram sob sufocamento, foram sobre ameaça permanente de golpe, foram sobre ameaça à segurança de cada um e cada uma de nós, talvez a gente tenha trocado um pouco as pernas para fazer uma luta tão ampla e uma luta tão grande. Essa luta me revigorou. Não sei se revigorou vocês, mas me revigorou. E deu para a gente a percepção muito importante de que quando a gente se une, de que quando a gente se junta, a gente consegue mudar um pouco o ritmo do jogo. E aí, sobre esses jogos de acomodação, o que a gente precisa, e quem fala muito disso é um professor da UFMG, que é o professor Rodrigo Mota, ele escreveu sobre os jogos de acomodação desde o período da ditadura até hoje. Sobre esses jogos e essas concessões, que quando um governo de esquerda é eleito e quando parlamentares de esquerda são eleitos, a gente precisa fazer com o capital para que as nossas pautas sejam minimamente entendidas. Lá atrás, na época da ditadura, foi sobre um ou outro avanço que a gente conseguia, como anistiar alguém que havia sido exilado para que essa pessoa pudesse voltar ao Brasil em segurança. Só que, no fim das contas, esses jogos de acomodação têm um limite de até onde eles conseguem ir.
E no momento de tamanho risco de esfacelamento do Estado democrático de direito, talvez eles não atendam às nossas demandas e às nossas necessidades. E aí o que a gente precisa efetivamente fazer seja deixar a acomodação de lado, os jogos de acomodação com o capital de lado, para que a gente vá à luta, vá ao enfrentamento e peça 10 para conseguir 8, como de novo retornando à luta pela escala 6x1, a gente sabe que muito dificilmente o que a deputada Érica Hilton pede na PEC vai ser aprovado, que é o 4x3. Mas a gente pede 10, o 4x3, para conseguir o 8, que vai ser o 5x2, que muito provavelmente é o que todos que circulam nos bastidores do Congresso têm dito que a gente deve conseguir. E aí, gente, num momento como esse, em que eu repito, nunca se precisou tanto na história desse país de um serviço público que funcione, no momento em que a gente viveu muito recentemente 4 tentativas de golpe de Estado, como a gente viveu o 8 de janeiro, como a gente viveu o atentado no dia da diplomação do presidente Lula, como a gente viveu o atentado às vésperas do fim do ano e como a gente viveu agora com esse homem que se explodiu lá em Brasília, estava articulado com outras pessoas, como o que ele escreveu nas paredes do apartamento dele em Brasília, apesar da grande imprensa não estar dando divulgação sobre isso, a gente precisa efetivamente que os protagonistas da defesa do Estado democrático de direito tomem seu lugar de destaque. E os protagonistas dessa defesa e os protagonistas dessa luta não somos nós, deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, são vocês. São os servidores do judiciário, são os técnicos, são os trabalhadores do Poder Judiciário que garantem esse acesso à justiça e que vão garantir, do ponto de vista legítimo, institucional, operacional, do dia a dia do trabalho, que a anistia, que a gente não quer que aconteça, de fato não aconteça. Então, toda a nossa gratidão pela luta de vocês, contem com a gente, eu estou como deputada estadual, então, não voto diretamente esse assunto, mas acompanho as lutas pela proximidade com a pauta, pela proximidade com o que eu acredito, e vocês podem ter certeza. Aqui em Minas Gerais, no Parlamento, a gente tem uma bancada muito alinhada com a defesa dos servidores do Judiciário, e a gente está dando todo o suporte, Joana, para que os nossos deputados federais representem as nossas lutas e o que a gente acredita lá em Brasília. Muito obrigada pelo convite, vida longa aos técnicos do Judiciário de Citraeng, contem com a gente. Muito obrigado, deputada Lohana, pelas belas palavras. Com certeza será uma grande aliada na luta pela conquista do tão sonhada valorização dos técnicos judiciários, que ao longo de tanto tempo vem sendo deixada, relegada a segundo, terceiro plano. Aí eu passo a palavra ao Laurence, que vai, dar continuidade aí à mesa. Aliás, ao proceder. Espera aí. Eu esqueci de dar oportunidade às pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, é claro, esqueci aí, foi mal. Deputada Lohane, muito obrigada pela palestra, pela presença no nosso encontro de técnicos judiciários. Esse é o nosso momento e é de seu conhecimento que nós estamos vivendo nessa conjuntura a reestruturação de carreira do Poder Judiciário, né? E como você falou aí, vou chamar de você, não tem problema? Tão novinha, né? Então, você ofereceu o seu apoio aos técnicos, aos servidores públicos do Poder Judiciário. Nós estamos com o anteprojeto da reestruturação de carreira no STF, e sendo discutido agora no Foro de Carreira, e nós contamos com seu apoio em Brasília, que vamos precisar, junto aos deputados federais. É de conhecimento, mas nunca é demais falar que a reestruturação de carreira ela vem corrigir distorções de salários dentro do Poder Judiciário. Dentro do Poder Judiciário, a gente vive a injustiça de um cargo de alta complexidade, como a Érica Cocai falou há pouco, e não temos essa valorização. É um abismo salarial enorme. Nós estamos sofrendo perdas de direitos, retiradas de direito desde 2002. Então, nós temos só acumulado perdas. Não tivemos nenhum benefício. Se alguém tiver alguma
algum benefício para ressaltar aqui, que faça agora. Então, a nossa luta é justa. E nós contamos com o seu apoio. Gostei muito de conhecê-la e sei que é muito atuante e que nos ajude nessa empreitada que não está sendo fácil. A gente encontra muita resistência, a gente não encontra espaço, mas nós estamos lutando e não vamos desistir. E essa reestruturação de carreira, ela é muito cara para nós, técnicos judiciários. Então, conto com o seu apoio. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigado, Liana. Mais pessoas, o Davi vai fazer uma próxima pergunta, se alguém quiser pode se manifestar e fica logo após o Davi as perguntas. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a deputada, cumprimentar a Isabela também, né, e a deputada Érica Cocai, acho que não está mais aqui também, mas fica o meu cumprimento também. Eu acho muito importante, né, essas falas, né, tanto a sua como a da Isabela, que fazem a gente lembrar que a gente é técnico, a gente tem questões específicas, né, de distorção administrativa entre os cargos, e, né, tem que debater essas questões, mas a gente é servidor público e a gente é trabalhador, né, classe trabalhadora. E há um projeto de desmonte do serviço público, um projeto consciente de desmonte do serviço público, né, um projeto consciente de precarização de todos os nossos cargos, né, de acabar com estabilidade, etc., e que é o do poder econômico. E aí a luta pelos nossos interesses específicos, ela requer uma solidariedade de classe, porque acho muito interessante ter se colocado a importância da luta por a gente ter democracia. É uma democracia pela metade, mas, pelo menos, e isso a gente tem que valorizar, a gente pode estar debatendo aqui. Né? Nós vimos, né, 2 dias atrás, né, que passamos perto de não estar podendo debater aqui. E isso, né, se a gente não consegue lutar, se a gente não consegue fazer greve, se a gente não consegue enfrentar os interesses do mercado financeiro e enfrentar, em alguma medida, também os interesses da magistratura, que disputam orçamento dentro do judiciário, né, porque querem todo o orçamento para eles, se a gente não consegue enfrentar com luta, com greve, com debate, a gente está ferrado, e não é um discurso ideológico abstrato isso. Isso tem a ver com a nossa vida concreta, né, concreta, com a nossa vida concreta, com a nossa realidade. Então, para isso, nós precisamos de aliados, né, como a senhora, né, precisamos, né, a luta junto com outros sindicatos, como a Isabela, que vem representando aí no Sindicato de São Paulo, né, precisamos de aliados também, né, no Congresso Nacional, como a deputada Érica Cocai, e nós todos, trabalhadores, temos que estar juntos. Obrigado. Obrigado, Davi. A Rose tem uma pergunta e depois a Eliana. Bom dia a todos. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma informação para a deputada de que, como o Davi falou agora, é uma luta geral, né? E a nossa carreira ela é composta, na lei, por 3 cargos: o técnico, o analista e o auxiliar, que está um pouco com poucas pessoas atualmente, esse último. Mas existem vários segmentos, que são os oficiais de justiça, os policiais e os técnicos sem especialidade, que são a maioria dos técnicos do Poder Judiciário. Esse ponto é importante, porque nessa luta ela não é tão unida assim, ela já foi unida até aqui, porém o técnico é o único segmento que perdeu um direito há mais de 20 anos, e isso faz com que o nosso salário seja assim, vergonhosamente diferença assim, muito grande, ele está cada dia pior. Então, assim, não é só a questão salarial, tem várias outras que a gente não tem tempo de explanar aqui, mas essa divisão de segmento é importante, e a nossa luta hoje aqui é um encontro só dos técnicos sem especialidade. Então, esse encontro, que somos a maioria, a gente queria deixar bem claro que essa luta nossa, a gente é um segmento muito injustiçado. Sabe por quê, gente? O único segmento que em 20 anos, sabe o que a gente ganhou?
nada, zero, benefício zero. Enquanto os outros segmentos ganharam um monte de benefícios, o benefício dessa grande massa, que é a maioria, é benefício zero. Então, assim, essa luta não é tão junta, a gente não está tão junto assim. Depois de um tempo, a gente resolveu, nós estamos vendo que a gente tem que lutar também, separado nesse ponto, que isso fique bem claro, inclusive na proposta da carreira, isso está bem definido em alguns pontos, muitos direitos que a gente está reconquistando, né, que nós perdemos, e outros que a gente precisa para fazer justiça. Obrigada. Obrigado, Rose. Só lembrando, pessoal, nós temos que ficar atento aos 2 minutos aí, na hora que for falar. Aí eu não sei se é qual das duas que está na frente aí. Então, pode falar. Isabela, boa tarde. Boa tarde à mesa. Eu queria perguntar para a Isabela, com relação ao núcleo de São Paulo, se ele atua com ou sem especialidade, e tendo em vista a luta, a evolução da luta dos técnicos e, reiteradamente, ataques, tendo em vista a apresentação do PL 4303, se São Paulo já está adotando algum procedimento, e também tendo em vista a nossa luta para que esse abismo de 64,07%, que é avassalador, que é vergonhoso ter um abismo entre técnicos e analistas que exercem as mesmas atividades com excelência e que impera há longos anos, e tendo em vista também que a FENAJUF apresentou no Fórum de Carreira uma descrição do cargo de técnicos que não traduz a nossa realidade. Nós não somos hierarquicamente submissos ao cargo de analistas. Nós exercemos tarefas que os analistas também exercem. Eu queria perguntar, Isabela, se São Paulo tem adotado algum procedimento para alterar essa descrição do cargo de técnico, que não é a realidade do servidor. Obrigado, Eliana. Pessoal, eu vou encerrar depois do Enilson as inscrições, então tenho você e o Enilson. 2 minutinhos, por favor. Posso falar? Eu não sei se me apresentei antes, não, mas meu nome é Nélia e eu sou aposentado do TRT, estou na luta há muitos anos e acompanho tudo muito de perto. Então, eu gostaria de me dirigir aqui à deputada e falando o seguinte, que a gente, diante da sua colocação aqui de que poderemos contar com você, vou falar com você, nós vamos cobrar. Entendeu? Aí, por quê? Porque eu acho que tem que haver, vou falar um pouquinho sobre o cargo de técnico novamente. Ele é o único cargo, me presta a caneta do Citraeng aqui. Aqui, ó, eu recebi a canetinha do Citraeng, que está escrito aqui, 35 anos Citraeng. Aí eu gostaria de avisar a todos que durante 35 anos de Citraeng ou de qualquer outro sindicato aí, o cargo de técnico foi o único cargo que perdeu direitos até hoje, tá? E foi o único cargo que nunca ganhou nada, vem perdendo desde 2002 e perdendo mesmo, todas as leis seguintes foram perdendo. E existe, a gente tem que lutar por uma coisa que se chama 185/70, essa é a luta. Eu só faço greve e recomendo aos técnicos que não apoiem nenhum reajuste linear e gostaria de avisar que eu só faço greve depois que o 185 foi implantado. Antes eu não faço, não. Tá? Então, vocês fiquem bem atentos, tanto os novatos quanto os antigos, que nós precisamos do Citraeng, precisamos do apoio de todos que estão aqui, da Joana, porque ela já sabe que eu já fico no pé, agora eu vou ficar no pé da Lohane, e recomendo que todos fiquem no pé, sabe? Porque o cargo de técnico está sendo extinto. E quando o cargo de técnico ganha, todo mundo ganha. Conclui, por favor. Agora, quando os outros segmentos ganham, a gente não ganha. Obrigado. Enilson, o último vai ser o Enilson. Obrigado. O último vai ser o Enilson e logo em seguida a gente passa para a deputada Lohana, mais 10 minutos para a conclusão.
Bom dia, deputada. Bom dia, Joana Dark. Deputada, é um prazer ter você conosco no nosso evento. Ô, gente, o que eu queria colocar aqui, eu até pedi a palavra depois da fala da Rose, informando que os outros segmentos tiveram conquistas e nós não. Realmente, o que aconteceu? Os analistas especialidade oficial de justiça, eles se uniram, eles se organizaram e estão lutando sempre pela valorização do segmento deles naquela especialidade. Os colegas que antes eram técnicos judiciários, agentes de segurança, hoje, em virtude de uma resolução do CNJ, ou do STF, eu não tenho certeza, hoje, por uma resolução, eles são considerados, são policiais judiciais, o cargo deles é policiais judiciais, e a resolução do CNJ, como ela tem fundamento no artigo 59, se não me engano, da Constituição Federal, ele é um ato normativo primário, então, efetivamente, eles são policiais. E o que acontece? Eles têm se unido há anos e têm lutado pela valorização do segmento deles, e têm batalhado, e têm ido atrás, têm se organizado, e eles têm obtido algumas conquistas, não todas que eles almejam. E o que acontece conosco, com o nosso segmento do técnico judiciário? Nós também temos que nos espelhar neles, nos unirmos e batalharmos também, coesos, unir pelas conquistas, pela valorização, pelas lutas, porque tudo que eles têm obtido é com muita luta, não tem sido fácil as conquistas que eles têm obtido, não. Então, agora, e outra preocupação nossa, para concluir, Carlos, que o STJ enviou o PL 4.303, né, de 2024 para o Congresso Nacional, solicitando, né, que seja promulgado, que esse PL seja convertido em lei, para que ele venha transformar 100 cargos de técnico em 60 de analista, e, se não me engano, pede também para, no futuro, a cada 100 cargos de técnico judiciário, ele transforma de analista. Então, é hora de nós estarmos unidos para a gente impedir esse prejuízo para o nosso segmento. Obrigado, Desculpa ter extrapolado. Obrigado, companheiro. Agora eu passo a palavra para a deputada, que tem 10 minutos para concluir. Bom, gente, foram muitas intervenções, né? Acho que eu vou fazer uma fala geral, sem responder especificamente cada uma, mas só deixar claro que nos nossos mandatos, tanto como vereadora quanto deputada, Néia ou Nélia? Nélia, preocupa não, que eu nunca precisei ser cobrada para fazer o certo e ficar do lado do servidor, viu? Tamo junto, pode ter certeza disso. Você não gasta sua energia me cobrando, não. Tem muito deputado ruim de serviço para cobrar, que eu vou estar sempre com vocês. Então, essa é a nossa postura é sempre de luta, sempre do lado dos servidores, sempre do lado dos trabalhadores, e podem ter certeza, a gente está aqui muito feliz com o convite, entendendo melhor as dinâmicas da carreira, já que a gente está no nível estadual, né, como quando eu fui apresentada, eu estou como deputada estadual, acompanhando muito de perto as lutas dos servidores estaduais e fortalecendo todas elas. Vim aqui hoje convidada para poder me somar a esse caldo de luta de vocês e espero muito ser útil com os deputados federais com quem eu converso e articulo com mais frequência. Parabéns pela luta de todos vocês e contem sempre com a gente. Obrigada, viu, Carlinhos? Aí encerro essa mesa, passo a palavra aí para o cerimonial, para continuidade e abertura da próxima mesa. Deputado, muito obrigado. Gente, a Isabela, eu esqueci, valeu, muito bem lembrado. A Isabela tem que responder a uma das perguntas que foi para ela. Vai, vamos... sim, ô Isabela, aguarda um pouquinho, o pessoal está pedindo para tirar uma foto com a deputada. Vamos sim.
Esse é o problema todo. O valor é importante. Contra o regime de recuperação fiscal. Contra a conversão do cargo de técnico em analista. Gente, peraí, tem que abrir ele para a Isabela aparecer aqui no telão. Defesa do serviço público. Ô, gente, tem como abrir o projetor aí? São Pedro Rodrigues, tem que abrir o projetor. 185 já! 185 já! Projetou, gente. Aí, pessoal, obrigado. Vamos agora aguardar ouvir a Isabela. Eu peço a Joana Dark, Joana, continua, por gentileza, na mesa, ouvindo a Isabela, que eu vou acompanhar a deputada até lá fora. Não, é porque essa mesa ainda termina com a Isabela, com a resposta da Isabela. Não é não. Oi, Isabela, você quer se manifestar? Isabela, está ouvindo? Eu queria só responder o que foi me perguntado, né? Por favor, então, você desculpa. Mais uma Não, vez, imagina. cada minha, né? Pois não, Então, pode. eu queria... O núcleo do Citrajude, ele é recente, a formação dele é recente. Então, a gente ainda está estruturando, mas ele funciona com todos os técnicos, né? Não tem essa separação de técnicos. Porque a gente entende que é uma categoria única, um segmento único, né? Então, a gente tem no Citraeng dos oficiais, no Citrajude, desculpa, dos oficiais, a gente tem um núcleo de agentes e tem o de técnicos, né? E aí a gente não faz a separação com ou sem especialidade. Quanto ao PL do STJ, a gente já está analisando, a diretoria já está debatendo e a gente deve atuar contra essa PL, né? Porque a gente tem que defender a carreira do judiciário como um todo. Então, se começar a extinguir... Não, a gente é contra a extinção de qualquer cargo, assim como a gente também é contra a extinção de cargos de oficial de justiça, né? Então, a gente defende a manutenção de todos os cargos. E quanto à descrição dos cargos pela FENAJUF, a gente questiona, sim, inclusive eu já questionei várias vezes no CDE sobre isso, e o que a gente tem é que a resposta que a gente tem da FENAJUF é que que foi uma deliberação e que é o que foi determinado em Belém. Só que a gente sabe que não é, né? E colocar nós técnicos como acessórios não faz sentido algum, porque nós não exercemos atividades de assessoria, né? A gente exerce atividades iguais às de analista. Eu mesmo já fui assistente de juiz, então a gente exerce qualquer atividade. A gente sabe que a única diferença que tem é o concurso de ingresso e a diferença salarial, que é absurda e que a gente está lutando contra essa... A gente está lutando para que esse fosso salarial diminua e a gente não quer ser analista, como muitos vêm dizendo, a gente quer simplesmente que a nossa atuação seja remunerada, bem remunerada de acordo com as atividades que a gente exerce, né? Então é isso, no mais eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando. O Citraeng e o Citrajude são sindicatos parceiros em muitas atividades e que assim continue e bora para a luta, gente, porque só a luta é que vai mudar a realidade da nossa categoria. Claro, eu quero te agradecer, Isabela. Muito obrigada pela sua participação.
E dizer o seguinte, que esse nosso encontro aqui pode parecer um pouco exacerbado, mas nós estamos unidos com as outras categorias. É porque é o primeiro encontro dos técnicos, é a primeira oportunidade de, em 20 anos, você vê, eu já aposentei, muitos aqui aposentados, nós temos lutas específicas dos aposentados, que é acabar com a contribuição dos inativos, que nós não queremos continuar pagando, né? E todos que estão aqui aposentados são técnicos também. Então, nós temos uma luta dupla, né? Então, assim, no geral, é a maneira desse encontro da gente expressar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas vontades de lutar, mas nós estamos unidos com todos os setores do PJU, entendeu? A nossa luta é conjunta. Aqui é apenas as especificidades, as lutas, porque eu também, como técnica, eu tinha sobreposição. Era assim, ó. Metade, a gente ia até na metade dos analistas. Desses 20 anos, ficou um abismo assim desse tamanho, entendeu? Então, assim, a raiva e a indignação dos técnicos é com relação a isso, entendeu? Então, eles querem se manifestar de uma forma veemente, se manifestam, mas a gente compreende perfeitamente que eles estão unidos com nós, como diz a mesma Rose, perante a gente. Isso que a gente está unido com toda a categoria, que é a primeira vez que o sindicato, na nossa administração, está abrindo esse espaço e vai continuar abrindo, porque nós queremos unir todo mundo, entendeu? Mas que a gente também consiga uma atenção especial para que os outros setores da nossa categoria compreendam por que está acontecendo isso. Entendeu? Você acredita que eu recebi vários e-mails, eu tenho aqui, se vocês quiserem olhar, de pessoas reclamando que nós estamos no hotel de luxo, que negócio é esse, que luta é essa, que só estamos olhando para o técnico. Quer dizer, existem opiniões também contra a gente, mas a gente tem que mostrar para essas pessoas que a nossa luta é unida, não adianta que uma andorinha só não faz verão. Então, nós queremos estar unidas, sim, mas nós queremos também dar veemência à nossa luta, tendo em vista o aparato, esse abismo salarial que nós estamos vivendo. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Isabela, obrigada a todos. E, se Deus quiser, vamos à luta junto, hein? Tá bom? Quero passar para o mestre de cerimônia aí, vamos para a próxima mesa, por favor. Queremos agradecer, né, aos palestrantes, né, a Isabela Leal, diretora do Sintraju de São Paulo, a deputada estadual Lohane França, né, que contribuiu com falas e conteúdos que trouxeram valores não só ao tema da pauta, mas também a esse encontro, né. Agradecer também a Joana Dark e ao Carlos Wagner, que presidiram a mesa.